Já parou para pensar que a água que está no subsolo da sua casa não é sua? Pois é, no Brasil, até isso é controlado pelo Estado. E o pior, até furar um poço artesiano no seu terreno, você precisa pedir permissão ao governo. Mas por que isso acontece? Será que é para o seu bem ou apenas mais uma forma de controlar e cobrar por um bem que deveria ser seu? O que o governo tem a ver com a água do seu solo? Em um país onde os direitos individuais deveriam ser protegidos, por que o Estado toma para si o controle de algo tão essencial? Se você quer entender como o Estado invade os direitos do cidadão, controlando até os recursos naturais que deveriam ser de cada um, inscreva-se agora e ative o sininho. Vamos juntos questionar o que realmente importa aqui. No Brasil, perfurar um poço artesiano no seu terreno é proibido sem a devida autorização do governo. Parece absurdo, não? Afinal, a água está no seu solo. Mas para usá-la, você tem que seguir um caminho burocrático cheio de custos e dificuldades. Hoje, vamos falar sobre como o Estado usurpou o controle sobre um recurso que deveria ser livre e como a burocracia dificulta a vida do cidadão que só quer ter acesso à água potável. Isso nos leva a uma reflexão libertária fundamental. Por que o governo controla algo que pertence ao indivíduo? A água do subsolo deveria ser um direito de quem é dono do terreno. Quando o governo intervém, ele não só dificulta o acesso a esse direito, mas também impõe uma carga tributária e de regulamentação desnecessária. Como defendem os libertários, o indivíduo deve ter total liberdade para decidir sobre os recursos que estão sob sua propriedade, sem a interferência de um governo que, muitas vezes, só atrapalha. A Constituição Brasileira de 1988 transformou a água subterrânea em bem público, o que significa que, mesmo que a água esteja sob a sua propriedade, ela não é sua. O Estado, então, é quem regula o uso da água, seja ela do subsolo ou dos rios. Para muitas pessoas, isso parece uma invasão no direito de propriedade. Por que o governo toma o que é meu e me obriga a pedir permissão para usar o que já é meu por direito? A Lei das Águas de 1997 estabelece que todo o uso de água subterrânea precisa de autorização do governo. A intenção original pode até ter sido boa: evitar a superexploração dos recursos hídricos, controlar a qualidade da água e garantir que ela seja usada de maneira sustentável. Mas, como acontece com muitos projetos do Estado, a boa intenção virou um pesadelo burocrático. O que deveria ser uma simples regulação virou uma armadilha para qualquer cidadão que queira apenas garantir o acesso à água. A visão libertária aqui é clara. O governo não tem o direito de controlar um recurso natural como a água. Para os libertários, a água é um bem que deve ser de domínio do indivíduo, que deveria ter liberdade para decidir se vai ou não usar esse recurso. O Estado, ao interferir, não só viola o direito de propriedade, mas também cria um sistema opressor que favorece grandes empresas e interesses privados em detrimento dos cidadãos comuns. Imagine, para perfurar um poço, o cidadão precisa de estudos hidrogeológicos, laudos técnicos e uma série de documentos. O custo pode ultrapassar os R$ 5.000. O tempo pode demorar meses ou até anos. E tudo isso para algo que poderia ser uma decisão simples. É o que podemos chamar de controle estatal exagerado que visa, em última instância, tornar o cidadão refém do sistema. E por que é tão difícil? Porque o Estado precisa garantir que não perca o controle sobre um recurso que poderia estar à disposição de todos. O processo de autorização inclui desde a necessidade de um engenheiro para fazer os estudos do solo, até a contratação de empresas especializadas para os laudos técnicos. Além disso, você precisa preencher uma infinidade de formulários e submeter a documentação a diversos órgãos governamentais. A burocracia cria um labirinto que, muitas vezes, empurra as pessoas para a ilegalidade. E o que é mais curioso, mesmo com todo esse processo, muitas vezes a água que você vai tirar do seu poço é tratada como se fosse algo de interesse coletivo, e não um bem de sua propriedade. Em muitos lugares do Brasil, como em áreas rurais, o poço artesiano é a única forma de acesso à água. No entanto, a burocracia impede que muitas pessoas tenham acesso à água limpa e barata, obrigando-as a depender de empresas de água privadas que cobram preços elevados
e fornecem um serviço de qualidade questionável. E, como é característico do sistema estatista, grandes empresas e corporações conseguem perfurar poços sem as mesmas exigências burocráticas que são impostas ao cidadão comum. Isso mostra a disparidade de tratamento entre o cidadão comum e os grandes interesses corporativos, que em sua maioria não enfrentam as mesmas dificuldades que o indivíduo, que só quer acesso a um recurso básico e vital. Vamos falar sobre um exemplo real. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma lei municipal autorizou o uso de poços artesianos em condomínios, mas a companhia de água local entrou na justiça para bloquear o uso, alegando que o acesso à água só pode ser feito através da rede pública. O que aconteceu? A lei foi derrubada e até poços legalmente feitos foram fechados. Por que isso aconteceu? Porque, no Brasil, o Estado sempre encontra maneiras de assegurar que o monopólio da água seja mantido, mesmo que isso prejudique o cidadão comum. O caso de Santa Maria não é isolado. Em várias partes do Brasil, grandes empresas e corporações conseguem perfurar poços sem as mesmas exigências burocráticas que são impostas ao cidadão comum. Por que isso acontece? Porque, infelizmente, a burocracia no Brasil favorece quem tem o poder financeiro e a capacidade de lidar com os custos desse processo. Muitos afirmam que a regulamentação é necessária para evitar a superexploração dos aquíferos e a contaminação da água. Mas a verdade é que a regulamentação está mais preocupada em manter o controle do que em proteger o meio ambiente. A realidade é que a água, que deveria ser um bem de todos, se tornou uma mercadoria controlada pelo Estado e pelas grandes corporações. E no meio disso tudo, o cidadão comum perde. Quando vemos que 88% dos poços artesianos no Brasil são ilegais, não é porque os cidadãos são criminosos, mas porque o processo é inacessível. A verdade é que o Estado cria leis tão complicadas que empurra as pessoas para a ilegalidade, forçando-as a buscar água sem a permissão do governo. A água, esse recurso vital e fundamental para a vida, deveria ser algo que todos têm o direito de acessar, sem a necessidade de passar por um mar de burocracia. O sistema atual, ao invés de proteger, exclui, criando um abismo entre os ricos, que conseguem navegar na burocracia, e os pobres, que são criminalizados por tentar sobreviver. Então, o que podemos fazer? Precisamos de uma reforma profunda nas leis. Um sistema que seja simples e acessível, permitindo que todos tenham direito à água potável, sem a intervenção do Estado ou de grandes empresas. Deixe seu comentário abaixo e me diga: você acha que o Estado deve regular a água, ou é um direito do cidadão decidir sobre os recursos em seu próprio terreno? Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais vídeos que questionam a burocracia que domina nossas vidas.